Bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Emmanuel. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, uma aula bíblica e cheia de revelação, uma aula que vai impactar a sua vida extraordinariamente. Seja bem-vindo. Eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Profeta Vladimir Sambarote. Deixa o teu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E seja abençoado. Vamos a isso. Eu quero convidar você a permanecer. Não pule esse vídeo. Não pule esse vídeo. Hoje vamos falar sobre a revelação de Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Vamos aprofundar muito sobre esta revelação de Jesus Cristo. Vamos a isso? Você está preparado? Você já preparou a sua Bíblia, o teu copo com água, para acompanhar esta aula poderosa? Uau! Esta aula vai ser extraordinária. Eu que estou aqui a ensinar, já estou ansioso para trazer as revelações. Você já ouviu falar sobre a revelação de Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus Cristo? Eu creio que você saiba quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Aleluia! Vamos aprofundar de uma forma extraordinária na revelação de Jesus Cristo. Uma palavra revelada para vocês. Vamos abrir agora como texto-chave da nossa aula de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 14 até ao 18. Esse é o texto-chave. Amém? Você preparou a tua Bíblia? Prepare também o teu caderno e a tua geográfica para você acompanhar esta aula. Vamos para essa viagem? Vamos? Diz assim a palavra do Senhor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e nos céus sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Uau! Que versículo bíblico forte. Que versículo bíblico forte. Que poderoso, que poderoso. Vamos a isso. A revelação de Jesus Cristo. Você já ouviu falar? Você preparou o seu caderno, a sua caneta também, a sua Bíblia, o seu copo com água? Porque é uma aula poderosa que vai impactar a sua vida. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho unigênito de Deus e é o próprio Deus. Na revelação da Santíssima Trindade, nós encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, aqui a Bíblia nos mostra sobre
um texto que tem uma profunda revelação sobre a excelência de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. O céu e a terra foi criado tudo por ele. As potestades, o que a Bíblia está dizendo? Os anjos, o exército, tudo foi criado sobre ele. Tudo foi criado dentro dele. O universo não está fora de Cristo. O universo está dentro de Cristo, porque tudo foi criado para ele. Ele é a cabeça. Vamos a isso. A primeira palavra que aparece na Bíblia é no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Essa revelação do início. A primeira palavra que aparece é no princípio criou Deus o céu e a terra, que do grego significa, do hebraico, grego não, do hebraico significa Bereshit bara Elohim. Então, essa palavra que aparece é hebraica, Bereshit bara Elohim. O que significa Bereshit? Bereshit significa princípio. Então, já nesse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 18, a Bíblia está nos mostrar que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e primogênito. Então, no Colossenses capítulo 1, versículo 18, nós temos a definição, o conceito de princípio. Princípio. Bereshit, a palavra Bereshit significa princípio, cabeça, primogenitura. Princípio. Quer dizer, a palavra bara é uma palavra hebraica que significa criação, vem de criar, tem o seu pronome de criar. E Elohim, vocês sabem que é Deus. Mas só que existe algo, também está a dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, Elohim, aí não aparece, no princípio criou o Senhor o céu e a terra, não. Aí aparece, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit bara Elohim, essa é a primeira palavra que aparece na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 1. Então, Elohim. Elohim é atribuído para a Trindade, porque quando aparece Elohim, vem de Deus. Agora, Him, toda palavra hebraica que aparece Him no final, é plural. Him tem a ver com plural, não singular. Então, é Deus Trino. Aí está falando da Santíssima Trindade. Elohim revela a essência da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você conseguiu entender? Vou repetir. No hebraico, quando aparece him, é plural. Então, Elohim, Deus no plural, não é? Deus no plural está a revelar a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, está a dizer, resumindo e concluindo, a Bíblia está a dizer que no princípio a Trindade criou o céu e a terra. Porque Cristo criou. Aonde Deus lançava a palavra, o Espírito pairava. A Bíblia diz, quando Deus criou as águas, a Bíblia fala que o Espírito começou a pairar sobre as águas. Então, aonde Deus lança a palavra, o Espírito paira. Você percebeu? Então, o Espírito, na eternidade, operava sobre as águas. Então, ganhou uma zona de operação sobre as águas. Por quê? O Espírito Santo acompanha a palavra. Por isso é que a palavra é casada com o Espírito. Aleluia! E no livro
Vamos voltar ao João capítulo, João capítulo 1. Abra a tua Bíblia, vamos lá ver, testificar alguma coisa importante. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez se foi feito. Aleluia. Então, ali nós acabamos de entender que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, existem três cláusulas ali. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. No princípio ele era o Verbo. Porque ele estava na eternidade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus Cristo criou o universo. Por isso é que ele, na eternidade, ele estava lá. Aleluia. Jesus Cristo não é Deus pelo ventre de Maria. Não. Antes de ele existir no ventre de Maria, ele já era Deus. Ele já existia. Ele existiu na eternidade. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas ele criou. O universo estava dentro dele. Porque nada do que se foi feito se fez sem ele. Tudo que se fez foi por ele, para ele, por meio dele. Como a Bíblia fala aqui. Aleluia. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, confirma o João capítulo 1, versículo 1. Como provar isso? Como? Que ele estava com Deus, que ele era o princípio, é a Bereshit, ele é a cabeça, ele é o primogênito. Vamos abrir Isaías, vamos começar Malaquias. Não, Isaías, Malaquias não, vamos começar Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Escuta, os profetas messiânicos, os profetas que trouxeram a palavra profética da vinda do Messias, eles trouxeram sempre o verdadeiro traço de Cristo, que é a eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. O que é que a Bíblia diz? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens, escuta, Miqueias capítulo 5, versículo 2, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso mostra que isso é a prova bíblica que Jesus Cristo é Deus e ele estava na eternidade com o Pai. Aqui, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Aleluia. Então, Cristo, Isaías também fala. Isaías também diz, vamos aqui, aleluia.
Seja abençoado. Vai partilhar este ensino de hoje, esta revelação poderosa. Vai partilhando, partilha, 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 partilha. Vai partilhando, vai partilhando, vai partilhando, vai partilhando e seja abençoado enquanto você partilha. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mais uma outra tese bíblica, um texto bíblico. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Escuta, vê mais aqui um aspecto importante. Eternidade. Eternidade. Aleluia. Então, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo é uma palavra grega que significa Salvador ungido. Agora, no hebraico, Jesus Cristo, ou Salvador ungido, é Yeshua HaMashiach. Amém? Vocês conseguiram entender? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, Cristo é o eterno. Jesus é a capa. Cristo é a palavra. Jesus é a carne que saiu da palavra. A Bíblia fala que o Verbo se fez em carne. No livro de João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez em carne, que significa que Cristo se humanizou, ou seja, Deus, o próprio Deus, deixou a sua essência, deixou o seu trono, deixou o seu reino para habitar conosco aqui. Ele se humanizou para viver a nossa vida, a fim de que nós vivamos a vida dele. Morreu na nossa morte para nós vivermos na morte que ele morreu por nós. Você entendeu isso? Ele deixou o trono para ocupar a cruz. O trono ficou desocupado, a cruz ficou ocupada. Por quê? Para ele veio cumprir a vontade do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Deus entregou o seu único Filho. Ou seja, o próprio Deus deixou o seu reino para morrer naquela cruz. Como ele foi entregue como sacrifício. Vamos na eternidade. Vamos no início. Quando Adão caiu na dimensão, o que Deus fez? Deus matou um animal. Foi a primeira morte. Foi o primeiro sacrifício. Deus matou o animal. E a pele dos animais foram tapadas Adão e Eva. Então, não existe remissão de pecados sem derramamento do sangue. Deus estava a mostrar que através do meu único filho que eu enviarei, vai morrer pela humanidade, vai salvar a humanidade. Mas ele vai ser entregue como propiciação naquela cruz. Para morrer, para salvar a humanidade. Então, cristianismo é cruz. Cruz é morte e sacrifício. Cruz é morrer pelos teus pecados, viver para Cristo. Isso é cruz. Isso é renunciar aos teus pecados, carregar a cruz. É sacrifício. O cristianismo é isso. Aleluia.
Então, ele saiu do céu, Jesus Cristo saiu do céu. Ele trouxe o verdadeiro propósito do Pai para a terra. Jesus veio trazer uma cultura diferente da cultura do homem. A cultura humana é uma cultura pecaminosa, mas ele veio trazer uma cultura santa, uma cultura do seu reino para a terra. Jesus Cristo veio influenciar a terra com o seu reino. Por isso é que ele foi o maior influenciador da história da humanidade. Ele influenciou. Ele viveu a vida dos homens e os homens viveram a vida dele. Ele morreu na morte dos homens e os homens viveram na morte que ele morreu. Uau! Ensinar sobre Jesus Cristo é, meu Deus, é extraordinário. Eu estou aqui a falar para vocês, estou aqui a ensinar para vocês, mas eu também estou a aprender em cada palavra que aqui está a ser dita. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor da criação. Tudo foi criado para Ele e por meio dele. O universo não está fora dele. O universo está dentro dele. O universo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Na eternidade, quando Deus faz o homem, quando Deus faz o homem, a Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Qual homem? O homem em espírito. O homem vive em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Então, na eternidade, o homem foi criado no espírito, porque antes de o homem nascer, né, do ventre da sua mãe, o homem já era espírito. Por isso é que no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz, Deus está a dizer para ele: antes que te formasses no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Ou seja, o homem no ventre da sua mãe não é criado. O homem no ventre da sua mãe é formado. Porque o homem foi criado na eternidade. O homem já existe no espírito. Espírito não é espírito pela formação. Espírito é espírito pela eternidade. Por isso é que a imagem e semelhança de Deus não é o teu corpo, não. O teu corpo não é imagem e semelhança de Deus, não. O teu corpo é imagem e semelhança da terra, porque tudo que está no teu corpo é terreno. O sangue é ferro, a pele, né, é cinza. Aleluia. Então, você vem da terra, o teu corpo vem da terra, mas nós somos a imagem, semelhança de Deus no Espírito. Cristo nos fez no Espírito. Aleluia. Por isso é que o salmista disse no Salmo 51, o que é que a Bíblia diz? Salmo 51. O salmista vai dizendo: em pecado eu fui formado. Ok? Em pecado eu fui formado no ventre da minha mãe. O Espírito de Deus nos fez no Espírito. De acordo com o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro todo-poderoso me dá vida. Então, o homem foi feito no Espírito. O homem foi criado no Espírito e formado no ventre de sua mãe. Aleluia! O homem foi criado no espírito e formado no corpo. Então, o homem é uma alma com 2 corpos. Ele é uma alma com 2 corpos. É uma alma com corpo espiritual e o corpo carnal. No corpo carnal, o homem tem ouvidos,
tem visão, tem o paladar, o tato, o olfato, né? Isso faz parte do corpo físico. Também o corpo espiritual também tem as mesmas semelhanças. O ouvido tem tudo, visões. O homem vê fisicamente e também vê no espírito. Aleluia. Então, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Diz assim: semeia-se com corpo natural, ressuscita com corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. O homem é uma alma com corpo carnal e o corpo com corpo espiritual e corpo carnal. Aleluia. Por isso é que lá na eternidade, quando Deus criou o homem para que ele tenhasse vida, ele fez o quê? Deus fez o quê? Ele juntou o espírito do céu e o pó da terra. Juntando-se, tornou-se alma vivente. Então, então, o espírito não será salvo. Quem será salvo é a alma. O espírito volta para Deus. A alma será salva. Por isso é que nós chamamos você uma alma. Você é uma alma. Não dizemos vamos ganhar almas para Jesus. Nós não dizemos vamos ganhar espíritos para Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Você é uma alma com dois corpos. O corpo espiritual e o corpo natural. Então, a alma é quem será salva, não o espírito. O espírito vai para Deus. Assim como Estevão, ele disse: Senhor, receba o meu espírito. O espírito volta para o seu habitat, que é o céu, que é para Deus. Aleluia. Deus, quando ele criou o mar, ele não fez os animais aquáticos com palavra. Ele disse: as águas produzam frutos. E produziu frutos como animais aquáticos, entre outras coisas. Terra produz frutos e a terra produziu frutos. Os animais vêm da terra, por isso é que quando o animal morre, volta para a terra. Por isso é que o corpo humano, depois de morrer, volta para o pó. Ele passa pelo processo de aprotivação e esqueletização e torna-se cinza. Volta para a terra, é como pó. Tudo que é terreno volta para a terra. O peixe não volta para a terra. O peixe, na água, ele mesmo se desfaz. Ele na água se desfaz. Então, o peixe veio da água e da água também volta. O corpo veio da terra e da terra também volta. Então, Deus só declarou para o material. Deus declarou para o material gerou milagres. Deus declarou: terra produza frutos. E a terra produziu frutos. Deus não disse: façamos peixe, façamos isso, façamos animais. Não. Ele declarou sobre a terra. Ele declarou sobre o material. E o material produziu. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é maior. O nosso Deus, ai meu Deus, o nosso Deus é extraordinário. Escuta, milagres é o resultado de uma profecia. Quando você profetiza sobre o material gera. Deus declarou, só Cristo declarou sobre o material. E o material produziu, criou. Aleluia. Aqui é a nossa aula poderosa. Eu creio que você foi abençoado. Assim como também eu fui abençoado. Deus abençoe você. Eu convido você a se matricular na escola bíblica da nossa igreja, Embaixada da Igreja de Todas as Nações. Seja um aluno da nossa escola e você será muito abençoado e você aprenderá e você conhecerá as revelações bíblicas. Deus abençoe você.
Clica aí poderosamente. Até a próxima aula. Shalom.